Isso, vai mais um pessoal para ajudar na preparação aí, né? E tudo que nós vamos ter aqui depois. E nós aqui vamos falar sobre a mãe bem-aventurada de todas as gerações e entre todos, né? Quem é a mãe que disse, né? Serei bem-aventurada de todas as gerações. Maria, a mãe de Jesus. Maria, a mãe do Filho de Deus. Maria, né? A mãe do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É uma figura importantíssima na história do cristianismo e muito importante também para nós estudarmos. E daí você vai dizer, poxa vida, né? Mas não é coisa de católico? De maneira nenhuma, né? Maria, mãe do Filho de Deus, que nós encontramos aqui na palavra com realmente uma função excelente e superior a quem nós devemos reconhecer e ver também da maneira certa. E é interessante que o fato de ela ser mãe do Filho de Deus vai mostrar muito também a importância da maternidade e o valor que o próprio Deus dá a cada mãe. A gente às vezes acha estranho porque um dos termos que a gente acha esquisito e que acabou ficando é o termo Maria, Mãe de Deus. A gente estranha um pouco esse termo porque tem duas maneiras de pensar. Se você pensar em Maria como mãe de Deus, como Deus eterno, infinito, poderoso e onipotente, fica esquisito porque daí Maria teria que vir antes ainda do Deus eterno, né, para gerá-lo. Então, se você olhar por esse ponto, fica difícil. Mas a ideia da Maria, mãe de Deus, como ficou conhecido, ela tem um fundo muito interessante e importante. No primeiro século do cristianismo, o importante era se pregar o evangelho e pregava-se as coisas que Jesus ensinou e pregava-se a salvação. Mas com o tempo e com o desenvolvimento, começou a surgir vários questionamentos a respeito de Jesus. Quem era Jesus, afinal de contas? Ele é homem ou é Deus? Porque chegava na hora de adoração, pensava, mas quem que a gente vai adorar? A quem que a gente vai dirigir a adoração? Vai dirigir a adoração a Jesus ou a Deus? E aí foi se entendendo, pelo desenvolvimento das Escrituras, que Jesus era Deus. E o principal texto para isso é o texto que nós encontramos em João, capítulo 1, do versículo 1 até o 14. João capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Para o nosso uso aqui, nós vamos ler do 1 ao 3 e depois vamos ler o 14, tá certo? João 1, do 1 ao 3 e depois vamos ler o 14. E ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E agora o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha aqui então, João é quem realmente já traz e desvenda tudo isso. Quando ele fala aqui do Verbo, né, aqui seria a palavra de Deus, né? E ele diz que o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nisso ele mostrava então que Jesus, que é a palavra de Deus, estava desde o início e era o próprio Deus. É interessante que ele diz, era o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. E daí no 14 que nós lemos, ele diz, e esse Verbo, ou seja, essa palavra de Deus, se fez carne, se tornou humano, né? O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, por causa de textos como esse, de texto como nós encontramos lá em Filipenses, onde Jesus, lá Filipenses 2, do 5 ao 11, é dito que ele se esvaziou
né, da sua divindade, assumindo a forma de servo. E aí nós temos o maior milagre da eternidade e o maior milagre entre o céu e a terra, que é Deus se fazendo homem. E logo os cristãos entenderam que Jesus Cristo, então, era o próprio Deus. Mas, por causa das muitas ideias que haviam na época, a questão era, ok, mas como que isso se dá? Como que isso pode acontecer? E baseado nas religiões que eles já tinham, era muito complicado às vezes. Porque, por exemplo, para a maioria das religiões e da mentalidade religiosa da época, Deus é espírito, o que a Bíblia fala mesmo. Mas para eles, assim, o espírito é uma coisa santa e perfeita, enquanto a carne, a matéria, é uma coisa ruim que não vale nada. Aí eles se perguntavam assim, como pode um Deus perfeito e santo se tornar carne, se tornar matéria, que é uma coisa ruim? E daí, gente, começou uma série de heresias. Alguns achavam que Jesus era apenas uma espécie de fantasma, né? Ele era um espírito em forma humana que dava a impressão dele ser humano, mas que ele na verdade não era humano. Havia essa ideia. Havia outros tipos de ideia. Havia outra que, assim, Jesus era o filho de Maria e de última hora Deus escolheu ele. Falou, não, agora você vai ser meu filho, né? Então, assim, tinha várias ideias. E a igreja cristã foi discutindo essas ideias. É interessante, eu não sei você, talvez você diga, mas isso é fácil, isso a gente já sabe. Sabe porque depois de quase 2000 anos de cristianismo, hoje a gente já chegou num consenso. E foi, então, no concílio de Niceia, no ano 325 depois de Cristo, olha que interessante. E nessa época, gente, só existia uma igreja cristã. A gente tem que lembrar disso, tá? Tem gente que às vezes fala, mas isso é coisa de católico. Nós somos católicos, poxa vida. Nós só não somos romanos, né? A palavra católico significa universal, para todos. E nós temos a mesma história. E foi lá no concílio de Niceia, no ano 325, que então viu, não, Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Aí começou uma outra pergunta. Tá bom, mas e Maria? Como que ela entra nesse processo? Então a ideia era que Maria, muitos achavam, não, Maria teve o seu filho e Deus adotou esse filho desde o embrião. Outros diziam que não, Deus adotou esse filho quando ele foi batizado. Mas que o pessoal tá... Foi aí que surgiu, e eu até marquei aqui, já foi no outro concílio, concílio de Calcedônia, no ano 451. Tá? Porque é isso que teólogo faz, viu? Fica achando... Aí chegou a questão, olha, o que aconteceu? Como que se deu a geração de Jesus? E foi aí que surgiu o termo, como eu vou ler aqui para vocês, eles puseram dessa maneira. Ele foi gerado do Pai antes das eras, ou seja, na eternidade, Jesus é gerado de Deus eternamente, quanto à sua divindade. Mas, nesses últimos dias, ele foi nascido de Maria, mãe de Deus, quanto à sua humanidade. Qual que foi a ideia? O pessoal chegava a achar que o fruto do ventre de Maria não era, na verdade, filho dela. Assim, teria sido colocado apenas como que já um espírito ali que depois se desenvolveu. E a ideia não, Jesus, para ser totalmente humano, era necessário que Maria fosse humana e verdadeiramente mãe dele enquanto ser humano, enquanto redentor. Olha que interessante isso. E foi daí que surgiu o termo mãe de Deus, mas que na verdade, no início e no original, não se dizia mãe de Deus, se dizia portadora de Deus. É interessante isso. O termo usado, e você vai ouvir talvez alguém falar, olha lá, agora eu vou... aquele negócio de gastar grego, né? Eu não gosto muito disso, até porque eu nem sou especialista em grego, mas isso se torna importante. É Theotokos. Theotokos é portadora de Deus. Então dizia, Maria é Theotokos, ou seja, portadora de Deus. Para dizer desse milagre maravilhoso, que desde a formação da primeira célula que se dividiu em Jesus, você tinha ali homem e Deus.
Como isso? É o maior milagre de toda a eternidade. Mas olha que interessante, os primeiros, esses teólogos, padres, bispos da época que fizeram essa definição, eles tomaram o cuidado para que ali se dissessem Theotokos e não Theometer, Theosmeter, que seria mãe de Deus. E eles lutaram por muito tempo, porque a religiosidade popular já tinha um grande apreço por Maria por causa de ser mãe. Então a grande tendência era falar mãe de Deus. Eles diziam, não, digam portadora de Deus, até que não teve jeito e venceu o mãe de Deus. Não está errado, se você pensar que Jesus, desde a sua geração, ele é homem e ele é Deus. Então, nesse sentido, realmente, Maria, mãe de Deus. O problema seria se confundir e achar que Maria teria gerado Deus enquanto ser eterno e sobrenatural. Tá? Isso aqui é um pouquinho da história. Mas, eu falei isso por quê? Porque gera muita divisão e discussão no cristianismo, coisas que talvez não precisasse. Entretanto, a concepção de Maria, virgem, mãe de Jesus na Bíblia, ela é muito especial e muito importante para que a gente entenda muitas coisas. E eu digo para você, por que que Jesus precisava de uma mãe verdadeira? E aí você vê a importância da mãe. Desde quando Deus criou a humanidade, desde quando Ele criou Adão e Eva, Ele já deu a função para eles que através da sua sexualidade sadia, eles povoassem o mundo, fossem férteis, se multiplicassem, porque dali viria a geração da vida. E quando o homem e a mulher pecaram, Deus chega para Eva e diz que vai vir um descendente dela que vai pisar a cabeça da serpente. A serpente era ali Satanás que tentou a Eva, né? E ali então Jesus anuncia que um descendente da mulher viria para que derrotasse a Satanás. Agora olha que coisa, esse ser que viria, ele precisava ser realmente descendente de Eva, ele precisava ser realmente humano. Para ser substituto dos humanos, ele tinha que ser humano. Deus não podia dar um jeitinho, Deus não podia quebrar as regras. Por quê? Não seria um Deus fazendo pelo ser humano, precisava ser um ser humano inocente que viria a restaurar todas as coisas. Então você vê, Eva teve seus filhos, que tiveram outros filhos, que tiveram outros filhos, e aquelas genealogias incansáveis, né, que a gente vai encontrando quando a gente está lendo no Gênesis e tal. E é até interessante que você vê na Bíblia que Mateus e Lucas se preocupam em falar da genealogia de Jesus. E o mais interessante é que você vai olhando a genealogia e você vê que entra umas pessoas ali que às vezes você até conhece a história no Velho Testamento, pessoas que foram ruins, pessoas conhecidas como pecadoras. Você quer ver uma das coisas que eu acho mais assim surpreendente lendo a genealogia? E depois, se você tiver curiosidade, a gente que sempre pula, leia a genealogia. Você vai ver já em Mateus 1 uma genealogia, e em Lucas, acho que 2, você vai ver outra genealogia. E são genealogias diferentes, que os estudiosos até dizem que a de Mateus faz de José mesmo, e de Lucas, embora use o termo José, ele faz de Maria. Vocês se lembram, por exemplo, quem ouve as histórias bíblicas, que o rei Davi, ele se encantou pela mulher de Urias, e ele colocou Urias, que era um soldado dele, na frente da batalha, para que Urias morresse e ele pudesse ficar com a mulher dele, a Betseba. E você sabia que Jesus é filho de Davi por meio dessa relação? Olha que coisa mais... Sabe, você pensar que um pecado, que uma coisa tão errada, Jesus acaba vindo dessa raiz.
É doido, né? Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem essa de que a raiz de Jesus toda fosse santa. Porque, na verdade, o grande ensinamento bíblico é que ninguém é santo, só Jesus. Jesus veio de uma raiz de pecadores para salvar os pecadores. Jesus veio de uma raiz humana, verdadeira. Jesus não estava aqui fingindo ser Deus e nem fingindo ser homem. Jesus era o que ele era. Eu sempre comento aqui que às vezes as pessoas veem as passagens de Jesus e falam: ah, mas ele era Deus. Ah, mas ele era Deus. Às vezes vê até Jesus na cruz e diz: ah, mas ele aguentou porque ele era Deus. Não. Ele era Deus realmente. Mas aqui, enquanto homem, ele se esvaziou da sua divindade sem deixar de ser Deus, mas sofreu todas essas coisas como ser humano. A maior prova disso foi aquele momento no jardim do Getsêmani, onde ele chega a dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ali foi o momento mais humano de Jesus, onde a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. E a medicina diz que isso existe mesmo, há um nome, que num estresse é tão grande que tudo se comprime no rosto e vasos capilares de sangue podem se romper e se misturar ao suor que está caindo. Ali você imagina o tamanho da aflição de Jesus. E aí ele chega a dizer: se queres, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus era verdadeiramente homem e ele precisava ser homem desde o ventre da sua mãe. Ele precisava ter... Jesus nasceu totalmente indefeso, berrando por causa de leite, sujando as fraldas e fazendo tudo que aqui todo ser humano faz. E ele precisava de uma mãe amorosa e cuidadora que fosse capaz de cuidar dele enquanto homem, mas também de reconhecê-lo enquanto Deus. E nós vemos isso em Maria. Nós vemos que Maria foi primeiramente uma mãe pronta para ser serva. Abre lá em Lucas, nós vamos ver alguns textos, e quem tiver com as Bíblias, até ajudem também os visitantes, estando junto e abrindo, porque assim nós vamos ver na Bíblia as atitudes de Maria, as ações de Maria, e nisso também celebrar a todas as mães, porque todas são representadas aqui também em Maria. Em Lucas 1, versículo 38, logo depois que o anjo aparece a Maria e conta que ela vai ser envolvida pelo Espírito Santo e que gerará o Filho de Deus, depois que diz todas as coisas, em Lucas 1, versículo 38, Maria responde ao anjo e diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. É muito lindo isso. Era uma menina, meus irmãos, uma menina, era uma adolescente aqui. E o anjo vem e conta tudo aquilo para ela. Ela chega a dizer: mas como pode ser isso? Eu não tenho relação com homem algum. E descerá o Espírito Santo. E naquele momento ela crê e diz: aqui está a serva do Senhor. É tão bonito isso. Eu me lembro sempre de Deus dizendo a Isaías, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Maria poderia talvez dizer: mas logo eu, Senhor. Eu sou uma menina, nem sei de nada. Manda aquela outra, tem aquela irmã que é boa de falar, ó, aquela outra que conhece a tua palavra. Busca alguém lá de Jerusalém, vai buscar aqui de Nazaré. Maria não poderia dar um monte de desculpinha, mas ela se colocou na presença do Senhor e disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela vê: quem que eu sou? Eu sou a serva do Senhor. Então que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que maravilha. Ela era também uma moça muito ciente da salvação. Ela era alguém que esperava a restauração de Israel. E quando nós vemos o cântico dela em Lucas 1 ainda, versículos 46 a 55, você vê o cântico de Maria. O cântico de Maria, meus irmãos, é ali como que uma oração. Ela
estava com Isabel, orando, cheias do Espírito Santo, entendendo a missão que Deus tinha dado para ela, entendendo o que aconteceria. E em Lucas 1, 46 a 55, é escrito assim: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Olha que a própria Maria sabendo que Ele é o Salvador dela, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E não é mesmo? Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Era uma mulher consciente, meus irmãos. Era uma moça que conhecia a história de Israel, que conhecia o Deus de Israel, que aguardava por aquele momento onde Deus iria cumprir as suas promessas, e que alegria era para ela saber que Deus estava usando para isso. Nós somos conscientes das promessas do Senhor? Quais são as promessas? Qual é a sua expectativa, a sua esperança, mãe, pai, filhos? Olha que grande exemplo nós temos aqui. Ela sabia o que significava vir o Filho de Deus e vir o Messias. Tem muita gente que fica naquela, o melhor de Deus ainda está para acontecer, não sei o que. Parece que a pessoa não dá valor ao que já está acontecendo e à história que Deus já está fazendo na nossa vida. Maria sabia. Maria foi uma mãe que cuidava do seu filho em todas as suas áreas. Meus irmãos, Jesus por muito tempo foi uma criança normal, igual a qualquer outra. Tanto que quando você vê o início do ministério de Jesus, ele está já jovem, né, com 30 anos, ele está no meio da multidão dos que iam ser batizados por João Batista. Ninguém ali reconhecia ele como alguém diferente. E lá em Lucas 2, versículos 39 e 40, Lucas faz apenas um comentário sobre Jesus e também seus pais. Lucas 2, 39 e 40. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. É interessante, aqui é muito curtinho, mas você vê aqui Maria e José simplesmente cumprindo com as suas obrigações religiosas, civis, cuidando, Jesus crescendo em sabedoria, em estatura e graça. Meus irmãos, uma mãe comum. Mas embora seja mãe comum, eu sei o quanto as mães lutam para que essa coisa comum aconteça, para que a gente possa simplesmente crescer no conhecimento, em saúde, em graça. As mães que apresentam a Bíblia aos seus filhos e levam, e mesmo assim todas as que criam. Um trabalho muito importante. Maria precisava ser uma boa mãe, porque Jesus só ia começar o seu ministério aos 30 anos. Ele teve sua mãe cuidando dele até lá. Ela foi preocupada e zelosa, como todas as mães, naquela ocasião em que Jesus fica lá 3 dias conversando com os doutores, e ela chega: filho, onde você estava? Nós estávamos aflitos. Eu achei que ela foi até leve ali, né? Acho que outra mãe já tinha descabelado tudo. Nós estávamos aflitos. E ele disse: não cumpria estar na casa de meu pai. Mas você vê a preocupação, e é tão bonito aquela parte. Isso eu não li, até para correr um pouco, mas está em Lucas 2, 48 a 51. É tão bonito porque ela encontra finalmente Jesus ali no meio, e ela diz assim: filho. Você viu como ela chama ele? Filho. Até é bom para gente que é pai aprender, né? Ô seu... jogar alguma coisa. Você não tem jeito não, viu? Primeira coisa que ela fala: filho. Filho.
Por que você fez isso? Né? Nós estávamos preocupados. E era uma mulher também, e aqui acho que é a parte mais difícil para toda mãe. Precisava saber a hora de soltar seu filho, porque seu filho teria uma missão também especial. Até a gente deve se lembrar que o Simeão, que foi aquele senhor velhinho que viu Jesus no dia da sua circuncisão, ele disse: olha, muita coisa está destinada a esse menino. E virou para Maria e falou: e uma espada traspassará a sua alma. E chegava o momento onde Maria precisava soltar o seu filho. João capítulo 2, versículo 3 a 5. João capítulo 2, versículo 3 a 5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui a coisa já muda de figura. Eles estão numa festa familiar, foi com a mãe, da família e tal, e souberam que acabou o vinho. Ele foi falar, e aqui parece que Jesus está sendo meio respondão aqui, mas é como ele diz aqui: que tenho eu contigo, mulher, né? E mulher, né, aqui hoje pra gente parece meio estranho, mas era um termo respeitoso, como senhora, né? Mulher, que tenho eu contigo, ou seja, o que eu vou fazer, né? Qual que é a relação nossa agora? Aqui já chegava um momento onde Jesus estava iniciando o seu ministério, e agora já não tinha mais o domínio da mãe nesse sentido, né? Quando ele diz: ainda não é chegada a minha hora, ou seja, ele já está iniciando que o seu ministério está para começar, e que a sua ligação com a própria Maria está também se rompendo. Se rompendo não, é aquele momento onde todo adulto cresce, e nós vamos cuidar da nossa vida, e as mulheres vão ser mães também, e os homens vão ser pais, ou nós vamos ter a nossa independência. E ali Maria, então, também entendendo isso, vira para aqueles que vieram falar com ela e diz: olha, façam tudo o que ele mandar. Está vendo como ela entendeu? Ela tira o foco dela e diz: façam tudo o que ele mandar. E esse é o grande mandamento de Maria que nós temos que obedecer. Maria deixou esse mandamento. O mandamento é: faça o que ele mandar. Ela aponta para o seu filho. Agora começou outro ministério. E Jesus por muitas vezes precisou até escolher entre a família terrena e os seus discípulos, né? E a multidão. Há textos que eu acabei não marcando aqui, mas que às vezes a família de Jesus ia lá procurá-lo onde ele estava pregando. Aí o pessoal falava: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele dizia: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a minha palavra e praticam. A vida de todo homem e mulher chega no momento de maturidade, onde realmente aí nós começamos a tomar a nossa própria vida. E no caso de Jesus era especial, porque ele tinha todo o ministério, e Jesus e Maria então acompanhava e acompanhou como boa mãe até o fim. Ela era uma das que estava aos pés da cruz. Em João 19, do 25 a 27, ela está ali com as outras Marias. Ali a espada está traspassando o coração dela. Toda mãe sabe disso. Ver o filho crucificado. Entretanto, eu creio que ela mesma já estava entendendo. Toda vez que fala sobre ela na Bíblia, ela guardava essas coisas no coração. Eu creio que ela já estava compreendendo. E Jesus então olha para ela. Estava João junto. João era muito novo também, era um menino, e com certeza ligado ali à família. E Jesus, sabendo que iria voltar agora para a glória, e digamos até que a sua mãe cumpriu já a sua parte nessa missão, ela diz, olhando para ela: mulher, eis aí teu filho, que é João. E diz para João: eis aí tua mãe. É como se dissesse, agora estava entregando João a ser cuidado por Maria.
né? Ele que era o discípulo amado. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E ali Jesus morreu. Quando ressuscitou, Jesus apareceu então primeiro às mulheres e Maria ali junto. Entretanto, já não era mais agora o filhinho dela. Agora era o Salvador dela. Era o Senhor dela. Ela entendeu que a missão aconteceu. Ela entendeu tudo aquilo que tinha acontecido, aquela expectativa daquele grande cântico dela, ela entendeu. E agora era o Senhor. E o último relato que a gente encontra sobre Maria aqui na Bíblia é ela no meio dos primeiros cristãos, antes mesmo da descida do Espírito Santo, orando. Abre lá em Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maria teve mais filhos. E eles estavam todos ali em oração. Sabe por que eles estavam ali em oração? Porque agora ele sabia que aquele menininho dela era o Salvador dela. Que aquele menininho que ela cuidou por tanto tempo era agora o Deus de Israel que estava salvando. E ela estava entre aqueles primeiros que receberam o Espírito Santo e pregaram. Ah, meus irmãos, eu imagino quanto que ela deve ter pregado esse evangelho. Você vê que a Bíblia acaba não falando mais dela, porque a Bíblia em si ela não fica se preocupando em criar ícones. A preocupação dela é com o evangelho. Mas com certeza essa mulher entendeu e acabou ensinando muito sobre Jesus. Com isso, meus irmãos, nós temos muito a aprender com ela. A ser servo, a ser mãe, a lutar aquilo que é preciso lutar, a entendermos também a nossa própria humanidade. Mas acima de tudo, entender que acima de nós, acima da nossa própria família, da nossa própria maternidade ou paternidade, está Deus. E o sentido verdadeiro da nossa vida é estarmos unidos a Ele, em oração e com nossos irmãos. Cada um de nós, humanos, falhos, fracos, esses somos nós, como era qualquer um. Mas assim como Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, que todos nós possamos dizer: eis aqui a serva, o servo do Senhor, que se cumpra em nós conforme a vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Opa, já tem um. E agora